Bom dia, a paz do Senhor, amada Igreja do Senhor e ouvintes, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Aqui quem fala é a irmã Keila, da Igreja do Brasil para Cristo, localizada no Pedregal, pastoreada pelo pastor Cristiano e a sua esposa Lucélia. Mais uma vez quero agradecer pela honra de participar e colaborar com o projeto Leitura Diária. Que o Senhor possa te abençoar grandemente com esta palavra de hoje e que venha ser grande bênção para a sua vida. Que Deus nos abençoe a cada dia, nos trazendo conhecimento da sua vontade através da sua palavra. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro de Josué, mais precisamente a distribuição da porção de terra dada aos descendentes da tribo de José. Relembrando, conforme foi falado na leitura de ontem, José foi abençoado por Jacó, seu pai, já nos seus últimos dias de vida, onde abençoou José e a sua geração com a promessa da possessão das terras de Canaã, dada como herança. Ontem falamos da herança de Efraim, o filho caçula, e hoje vamos conhecer a herança de Manassés, o filho primogênito de José. E mais uma vez quero abrir um parêntese e apresentar o momento em que a Bíblia narra o nascimento dos filhos de José, hoje especificamente Manassés, o primeiro filho, que se encontra lá em Gênesis capítulo 41, versículo 51. E chamou o nome do primeiro filho Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Conforme vimos em uma pauta no estudo anterior, metade da tribo de Manassés, além da tribo de Ruben e Gade, receberam antecipadamente suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. E hoje vamos ver como se deu a divisão do norte de Canaã, onde coube aos filhos de José a parte central de Jericó e Ai. E sequenciando ao estudo, vamos começar fazendo a leitura do capítulo 17. E eu te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Josué capítulo 17, a partir do primeiro versículo, diz assim: A parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Marquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Marqui e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isso porque tanto as filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Aser até a cidade de Miquimeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul, até onde morava o povo de Entapuã. A terra de Tapuã pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapuã, na divisa, era dos descendentes de Efraim. Em Tapuã, a divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim,
embora tivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Aser, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Aser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos era da tribo de Manassés. Também fazia parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Tanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores desta cidade, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias da tribo de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos, a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês. Então tome uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós, e além disso, os cananeus vivem na planície e têm carros de ferro. Tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muito e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. E, embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Glória a Deus! Vamos agora fazer uma explanação deste capítulo. A introdução do capítulo 17 revela a sorte que caiu sobre Manassés e inicia com a apresentação da distribuição das terras à sua tribo. Era uma tribo muito numerosa, uma tribo grande, pois a sua geração foi extensa. Do 1º ao 6º capítulo é apresentada uma parte da geração de Manassés e a sua herança, ou seja, a parte dos seus filhos e a dos filhos dos seus filhos até os bisnetos e trinetos, inclusive as mulheres, pois eram 5 irmãs, filhas de Zelofeade, trineto de Manassés. Zelofeade não teve filhos homens. Ele foi morto no deserto e deixou apenas filhas mulheres. Suas filhas foram então até Moisés pedir a sua herança, pois viram que não era justo que o nome do seu pai não estivesse no meio do seu grupo das famílias, por não ter tido filhos do sexo masculino. Então pediram a Moisés que a desse uma propriedade. Moisés levou ao Senhor o pedido dessas moças e aprovou o Senhor, pois viu que era justo, e assim receberam a herança de Zelofeade. Esse fato é relatado em Números capítulo 27 e nós vemos o cumprimento em Josué capítulo 17. Bom, como podemos ver, os descendentes de Manassés eram povos muito numerosos. Tanto os descendentes homens como também as mulheres tiveram parte na herança, cada um a sua porção. E as terras também foram sorteadas ponto a ponto, para cada um que fazia parte da geração de Manassés, descendentes de José. Assim também vemos o cumprimento da ordem do Senhor a Moisés em Número 26, versículos 53 e 54, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: Divida a terra entre as tribos, conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. E assim foi feito. Logo, no capítulo 7 ao 13, é descrito o território de Manassés e Efraim, mais precisamente apresentada a porção
em que Manassés e a sua tribo recebeu do lado norte de Canaã, e é apresentado cada parte e locais recebido como herança. Mais uma vez, podemos ver o cuidado do escritor do livro de Josué de relatar de forma detalhada a distribuição das terras e a forma com a qual foi feita a divisão entre os herdeiros das terras destinada à tribo dos descendentes de José, especificamente as famílias da geração de Manassés. Para cada um é dada uma porção feita por meio de sorteio, conforme Deus orientou a Moisés. E do versículo 14 em diante, apresenta um texto bastante curioso e que nos traz grandes aprendizados. As famílias da tribo de José observam, da tribo de Manassés e Efraim, descendentes de José, eles observam o quanto o Senhor os abençoou e os tornou numerosos. Assim como Jacó, ao abençoar os 2 filhos de José e os tomou como filhos seus, logo quando abençoou Efraim com a bênção maior, que seria do filho mais velho, ele também abençoou Manassés, afirmando que seria um grande povo. Essa parte da história encontra-se em Gênesis capítulo 48. Podemos ver da mesma maneira que sim, Deus os abençoou grandemente e os tornou grande povo. Ao olharem a porção recebida e para a quantidade de pessoas a usufruir, os descendentes da tribo de Manassés viu que as terras não eram suficientes para satisfazer o seu povo. Então foram reclamar a Josué em busca de mais terras, a fim de que todos ficassem satisfeitos com a sua herança. Porém, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que as terras eram pequenas. Ao que Josué respondeu: se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tome uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. E completou: a região montanhosa será de vocês, embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué viu que, embora os cananeus tivessem recursos que os fortificariam, maior era a força que estavam neles, e que eles eram capazes de enfrentá-los e alcançar uma maior proporção da bênção concedida, e assim concedeu um maior terreno, que seria adquirido pelo seu esforço. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos e ampliem seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Para isso, eles tiveram que trabalhar mais, receber uma porção de terra que ainda seria preciso derrubar a mata, limpar o terreno do território adquirido. E se não bastasse, foram passivos contra os cananeus, que continuaram a viver lá. Diferente do espírito aguerrido de José, as tribos, tanto de Manassés como de Efraim, preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades, Gézer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Bom, eles ainda tiveram de enfrentar os cananeus que ainda viviam lá, que eram fortes e possuíam carros de ferro. Portanto, eles teriam que trabalhar e ainda enfrentar novamente os inimigos para alcançar o que almejavam. E trazendo para as nossas vidas, olhando e aplicando para a nossa vida real, a nossa vida com Deus, em muitas situações nos encontramos nessas circunstâncias. Muitos momentos da nossa vida pedimos algo para Deus e lutamos para alcançar mais e mais, e com isso enfrentamos grandes desafios. Em vários momentos estamos em busca de algo, de uma bênção, seja em qual área for nas nossas vidas, profissional, sentimental, familiar, financeira.
E o desejo de Deus é nos abençoar com maiores bênçãos. Os sonhos de Deus para nós vai além do que nós sonhamos e imaginamos. No entanto, da mesma forma que Deus pode nos abençoar sem que precisamos fazer algo, existem bênçãos e vitórias que Deus quer de nós disposição para buscar, para ir além. E ainda assim Ele nos dá recursos e equipamentos de fé, de sabedoria, Ele nos dá o direcionamento, nos dá o armamento completo, conforme descrito em Efésio, que descreve a armadura de Deus para nós, para que possamos vencer os desafios e empecilhos que iremos encontrar no decorrer do nosso trajeto em busca da nossa vitória. Um outro ponto primordial na vida cristã que podemos aplicar, baseado no texto de Josué 17 e analisando todo o contexto da história relatada, e o resumo da história lida usada como exemplo ao nosso trajeto da vida com Deus. A nossa vida cristã precisa ser desta forma. A busca da intimidade com Deus e o crescimento espiritual tem que ser constante e não apenas se satisfazer com a porção já recebida. É preciso buscar mais e mais, pedir a Deus cada vez mais, buscar em Deus, assim como podemos ler em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Se buscarmos em Deus, podemos ter a certeza que iremos receber de Deus, porque esse é o seu desejo para nós. Mas muitas vezes o terreno vai estar cheio de matagal. A nossa vida é assim. Tantas coisas querem nos afastar e impedir de chegar a níveis mais altos de intimidade com Deus. Mas é necessário limpar o terreno, limpar aquilo que nos impede de chegar ao topo da nossa vida cristã. Iremos enfrentar grandes desafios que pode parecer ser mais forte do que nós. Mas assim como Josué viu naquele povo força e capacidade de vencer, assim o nosso Deus vê em nós. Deus vê em nós a capacidade de vencer os nossos próprios desejos, que nos atrapalha no crescimento espiritual. Jesus veio para nos mostrar que somos capazes. Ele se fez 100% carne para nos provar que também podemos vencer as nossas próprias vontades. O próprio Cristo nos mostrou que somos capazes, assim como Josué viu no povo que eles eram capazes. Nós somos capazes de vencer os desafios da vida para usufruir de uma vida de intimidade com Deus, uma vida limpa de sujeira, de matagal. E se nós queremos e almejamos, o nosso Deus nos capacita e nos ensina que podemos sim ter uma vida segundo o coração de Deus. Que nunca possamos estar satisfeitos com o que já alcançamos na vida cristã. Que nunca possamos estagnar e não buscar mais de Deus para as nossas vidas. Mas que venhamos sempre pedir mais e mais, buscar mais e mais, nem que seja preciso lutar contra o nosso próprio eu, com os desafios que iremos encontrar, porque com Deus somos mais que vencedores. A nossa força vem de Deus e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Os planos de Deus vai além, muito além do que pensamos, vai a lugares inimagináveis onde só com Deus podemos chegar. E a alegria é eterna. O que é eterno não se desfaz, e é isso que temos que buscar todos os dias. Devemos lutar em prol do reino espiritual, em prol da nossa vida com Deus, porque foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos proporcionar uma vida eterna e usufruir da herança conquistada na cruz, a nossa salvação. Quando terminada a partilha das terras, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Será, na montanha de Efraim, segundo o mandado do Senhor, ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Calebe. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la e só então habitou nela. Os servos de Deus, eles não são recompensados necessariamente nesta vida por suas atividades em prol do reino. Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real é o mais precioso, o mais desejado, e não se recebe nessa vida, mas está guardado no céu. E quero lhe dizer nesta manhã que maior é a nossa força em Cristo Jesus.
e que Ele nos deu a capacidade de vencer em Cristo e através de Cristo Jesus. E esta é a palavra que Deus tem para você neste dia. Que te fortaleça em Cristo, que você não se sinta satisfeito com o que já recebeu em Deus, o que já recebeu de Deus, mas que você possa buscar sempre mais. Não se sinta satisfeito com as águas nos tornozelos, nem nos joelhos, nem no quadril, mas que você possa mergulhar na presença do Deus vivo, do nosso Senhor, e chegar a lugares inimagináveis, onde só em Deus podemos alcançar. E eu quero concluir este estudo de hoje com uma pergunta, para que fique em sua meditação. Você tem trabalhado em favor do reino? Deus não se esquece do nosso trabalho e no tempo certo Ele nos recompensará. Receba esta palavra em nome de Jesus e que possa te edificar dia após dia. E eu quero agradecer mais uma vez pela honra de contribuir com a obra de Deus. E quero agradecer também aos nossos pastores presidentes, a pastora Loide e o pastor Gedeu Júnior, por nos proporcionar este momento. E que todos fiquem na paz do Senhor e tenham um bom dia.